Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é João Papalardo, professor de matemática da Liga dos Professores, e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto fundamental para os vestibulandos do Enem, que é a análise de gráficos, tá certo? E ele é bastante fundamental no seguinte sentido, assim. Bom, eu vou te ensinar a resolver questões que já caíram, né? As duas do ano de 2020, e que são uma coisa que eu vou chamar, vamos dizer assim, de análise gráfica pura. Por que pura? Porque você não vai fazer contas, você não vai fazer um número mais outro, você não vai fazer nada. Você vai só bater o olho no gráfico, pensar um pouco e matar em qual que é a resposta certa para o exercício, sabe? E eu também menciono o seguinte, bom, não pense que aqui a gente vai fazer análise de gráficos misturada com geometria, com estatística, ou então com porcentagem em juros, ou com escalas, como já caiu nas provas antigas do Enem, tá certo? Aqui a gente vai fazer análise de gráfico pura. Quando a gente for se encontrar para falar sobre outros assuntos como estatística, como geometria, pode ser que a gente faça alguma análise gráfica se as questões mais interessantes forem desse assunto, sabe? Mas aqui a gente quer os gráficos puros, tá bem? E você pode até se perguntar, nossa, mas como é uma dessas questões, eu não me lembro, e eu te mostro agora, então, uma questãozinha do Enem de 2020, onde a gente precisa fazer uma análise gráfica purinha para resolver o exercício. Essa aqui é a questão número 136 da aplicação regular na prova amarela, gente. É a primeira da prova do ano passado. Olha só o que ela diz, hein? Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa, sempre esse tema, né? E para isso traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em reais em função da quantidade de itens produzidos. Tá aí o gráfico, a gente já faz um comentário sobre ele e a pergunta que não quer calar. Ah não, ainda não. Aí ele vai e menciona. O lucro é determinado pela diferença, receita menos custo. Entregou a rapadura todinha aqui, ó. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é qual dos gráficos abaixo? Tá, olha só, vamos conversar um pouco aqui para a gente experimentar um pouco um exercício e isso pode servir também como um guia, vamos dizer assim, de pensamentos que você poderia ter se deparando com esse exercício pela primeira vez para ter os pensamentos certos para matar a questão. Se liga só, vamos marcar uns pontos aqui. Tipo, produção de 10 itens, produção de 15 e produção de 20, para a gente estudar o que acontece. Quando 10 itens são produzidos, o gráfico de linha mais escura denota receita, né? Que é dinheiro que entra na empresa. O gráfico de linha mais fininha é o custo, que é o tanto que eu gasto para produzir aqueles itens. Olha o que está acontecendo aqui. Custa 45, bom, provavelmente não é reais, né? Deve ser em milhares de reais, mas o exercício não menciona, então vamos dizer reais mesmo. Custa R$ 45 para produzir 10 itens e custa R$ 25. Bom, é isso que eu ganho, né? Vendendo esses itens aí no mercado. Então tô tomando prejuízo, né, galera? Eu ganho R$ 25, mas gastei 45, perdi 20. Então isso significa que para o valor de 10 reais eu tomei prejuízo, tá certo? E por outro lado, olha aqui no 15, a receita e o custo eles são iguaizinhos, o que significa que eu trabalhei só para não tomar prejuízo, certo? Então tudo que eu gastei eu ganhei de volta. Ainda não está exatamente bom. Bom fica aqui no caso do 20, por exemplo, onde me custa R$ 20 para produzir 20 itens e eu ganho aí um número entre 45 e 50 reais de dinheiro que entra, de receita. Então aqui eu tenho lucro. Entendi, João. Então você está dizendo para mim que, bom, a gente consegue determinar onde existe lucro e prejuízo fazendo essas subtrações? Sim, consegue. Mas a informação que eu quero te passar é um pouco mais geral do que isso, então eu vou passar aqui para o próximo slide para você verificar exatamente o que é que eu quero te dizer. Os itens que você está vendo na sua tela, todos exceto A, são os itens incorretos, certo? E eu vou te mostrar por que eles são incorretos e qual que é o tipo de argumentação que eu quero que você seja capaz de fazer daqui para frente. Gente, o lucro é receita menos custo, essa é a conta que a gente tem que fazer. Sempre que for mais caro, sempre que eu gastar mais grana produzindo os produtos do que eu consigo receber pela venda deles, eu tomo prejuízo. Então, sempre que o custo estiver por cima, esse custo por cima deve denotar prejuízo. E a gente precisa se acostumar a compreender a palavra prejuízo também como sendo uma coisa que eu vou chamar de lucro negativo. Vou pôr até entre aspas. Tá certo? Então, olha só por que os itens C, D e E são incorretos. Gente, isso daqui é importante, até para análise de gráficos de outros tipos. Isso que eu estou desenhando de vermelho nos 3 itens é o eixo X, tá certo? É o eixo X.
Nos 3 itens, o gráfico está localizado completamente acima do eixo X. Você consegue perceber? Aqui ele até que toca, né? Então eu não posso nem dizer completamente. Mas nos outros 2 itens, ele nem toca o eixo X. Ele fica todinho para cima. O que isso significa? Significa que em qualquer ponto do intervalo, se eu cruzar a informação com o gráfico, isso me dá lucro positivo ou negativo? Positivo. Só que a gente já compreendeu, nós já concordamos aqui analisando a primeira parte do exercício, que pelo menos entre 5 e 15, o cara tem que tomar prejuízo. Ah, João, então você está me dizendo que esses gráficos são incorretos porque, de acordo com eles, o administrador dessa empresa sempre teria lucro, independente do número de peças produzidas? Sim, é isso que eu estou te dizendo, e os 3 são incorretos por isso. Porque os gráficos têm que ter uma parte negativa, uma parte para baixo do eixo X. E só para ficar claríssimo o que eu quero dizer, gente, a parte para baixo, a parte para cima do eixo X, ela é positiva, justamente porque quando você cruza o resultado no gráfico, vai dar bem na parte positiva do eixo das ordenadas, do eixo Y, percebe? Então, visualmente, você consegue identificar a parte positiva e negativa do gráfico. Quer ver só? Olha o item B, que também é errado. A parte que diz respeito ao lucro de verdade, lucro positivo, é aqui entre 5 e 10. Entre 15 e 30, você tem essa situação do gráfico estar batendo na parte de baixo, indica lucro negativo. Então, o gráfico está na parte de baixo do eixo X, indica que aqui os valores são todos negativos. Os valores do quê, né? Claro que eu estou falando dos valores da função lucro. Tá bom, e o item A vai ser, o B vai ser incorreto por conta do seguinte. Pega um ponto aí de referência, o 10. No 10, eu tenho mais gasto do que ganho, então eu tenho que tomar prejuízo para 10 itens. Só que ele está marcando bem lucro aqui, ó, na parte de cima, então ele é incorreto. E a resposta certa vai ter que ser o item A. Esse aqui é coerente, ó. Ele toma prejuízo para valores entre 5 e 15, que é onde o custo está ganhando da receita. Então, entre 5 e 15, prejuízo. Não importa o formato do gráfico. Prejuízo é gráfico para baixo. Não ligo para o formato efetivamente. E depois, entre 15 e 30, aqui, ó, receita maior do que o custo. Então, é lucro. Então, tem que ser gráfico para cima. Isso basta para matar o exercício. Entende o que eu quero dizer com uma questão de análise gráfica pura? Uma questão que envolve apenas interpretação do que está acontecendo no gráfico? Então é isso. Apareceu então na aplicação regular do Enem do ano passado. 2 vezes. Olha só, questão 173 da mesma prova. O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às dessa imagem aí. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e ela é interrompida quando atinge o nível de envasamento. O nível de envasamento da garrafa é então representado por essa linha horizontal bem aqui. A pergunta que não quer calar é a seguinte: qual dos esboços de gráfico ao lado representa melhor a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Assim, eu sei que esse é um exercício que a gente poderia até classificar como fácil, a resposta certa, se você está me perguntando aí, é a alternativa B, mas eu acho que ele carrega um valor pedagógico grande em si, então eu vou fazer alguns comentários nele que eu não sei se você se deu conta ao resolver o item, porque muitas vezes o vestibulando quer só matar a questão e ir para a próxima, né? Eu sei disso porque eu já fui um. Então, vamos entender as nuances aqui dessa questão para nos prepararmos melhor para as futuras questões de análise gráfica. Veja só, o exercício menciona que a vazão do líquido no interior da garrafa é constante, o que significa que a quantidade de espumante que sai por segundo da torneirinha de espumante que enche a garrafa é constante. É isso que ele quer dizer. Além disso, o exercício deixa mais ou menos claro que, veja só, quando eu considero essa parte aqui da garrafa, ela é tipo quase cilíndrica, mais ou menos até esse ponto aqui, o que significa que não existe uma região mais larga do que outra no que diz respeito a essa primeira parte aqui da garrafa. Diferentemente do que acontece quando a gente vai chegando perto do gargalo e a área de seção transversal vai ficando mais estreita, a garrafa vai apertando. E aqui muita gente já encheu o balde na vida, ou então uma garrafa de água que não era exatamente cilíndrica, e sabe o que acontece quando você enche a garrafinha e vai chegando perto do final, você tem que já ficar com a mão na torneira, porque a água vai subir muito rápido e se não tomar cuidado vai derramar. Ah, então você está dizendo para mim que quando a garrafa afunila, a velocidade da coluna de água vai subir mais rápido? Sim. E todo mundo já encheu um balde que é mais largo em cima do que embaixo.
A altura começa subindo rápido no fundo, porque o formato do balde, ó, vamos imaginar que esse desenho aqui tá ótimo. O formato do balde, ele é assim, né, um tronco de pirâmide, com a base menor virada para baixo. Então aqui a gente tem uma área mais estreita para preencher com água. E à medida que a gente vai enchendo o balde, essa areazinha vai ficando mais larga e a coluna de água vai subindo mais devagar. Tá, acho que eu entendi o seu ponto, João. Você está falando então que a velocidade com que a lâmina de água sobe dentro da garrafa vai mudar em algum momento. Sim, vai mudar em algum momento. Bom, já pensando na estrutura da garrafa, a gente já pode entender por que os itens D e E são errados, por exemplo. O exercício deixou mais ou menos claro, pessoal, que a largura da parte do fundo da garrafa é a mesma. O que significa, gente, que a lâmina de água vai subir nessa primeira parte aqui com velocidade constante. Velocidade constante. É igual encher um copo cilíndrico mesmo. A velocidade da lâmina de água é constante até chegar no topo. E os itens D e E, eles indicam que o gráfico está sempre curvado. Então essa velocidade não é constante. Aqui, ó, o item B, C e A, por exemplo, eles têm uma região de velocidade constante. Como eu sei? Porque a altura está subindo conforme uma linha reta. E o que isso quer dizer com velocidade constante, João? Da subida do nível da água. Gente, uma linha reta, ela é caracterizada pela seguinte propriedade. Essa propriedade aqui, acho que você tem que escrever num papel e ler antes de dormir todo dia. Que é justamente para não ter dúvidas quanto a isso. Isso é muito mais do que fundamental. Se liga. Eu estou tentando marcar, no eixo X, espaços de mesmo tamanho, tá? Então esse tamanho aqui é igual a esse. Isso deve provocar, pessoal, aumentos iguais na função, né? Então a gente sabe que esses tamanhos aqui são iguais e os aumentos aqui, a variação em y, também são iguais. O que isso significa? Que para a mesma unidade de tempo, tipo 2 segundos, a coluna de água vai subir o mesmo tanto, tipo 2 centímetros. É isso que acontece na parte cilíndrica da garrafa? Sim. Então, já que em unidades de tempo iguais ele sobe a alturas iguais, isso é exatamente aquilo que define um pedacinho de uma reta. Então, o nosso gráfico ele tem que ser uma reta, pelo menos até certo ponto. E isso elimina a alternativa A. Por quê? Na hora que passa desse ponto aqui, onde o cilindro da base aí acaba, a garrafa começa a funilar e tem que crescer mais rápido. Então, o ideal é que a curva fizesse uma curvinha para cima, assim, indicando que a altura está subindo cada vez mais rápido. Então, o A está de fora e o C também está de fora. Sabe por quê? E isso daqui é um dos, como eu posso dizer, benefícios pedagógicos desse exercício. Sabe, tem claramente uma parte inicial que é um segmento de reta. Prolongue esse segmento. Deixa eu tentar fazer um desenho um pouquinho mais caprichado aqui. Mas prolonga e percebe que esse desenho da reta que eu prolonguei está por cima da curvinha aqui, tá certo? O que isso significa, gente? Deixa eu fazer aqui um esqueminha para você compreender exatamente o que eu quero falar. Então tá bom. E esse pontinho aqui do meio também. Olha só. Quando eu olho para a reta, esse tempo aqui eu vou dizer que foi 1 segundo. Só para te dar um exemplo pedagógico, você podia até pensar nisso também, escrevendo a prova. Em 1 segundo, a reta vermelha subiu essa variação de y, tá vendo? E no mesmo segundo, a parte ao longo dessa curva aqui que o exercício propôs como possível resposta e que é errada, subiu menos. O que isso quer dizer? Que a velocidade de subida da reta é mais alta que a velocidade de subida da curva. Não é isso, gente? Que no mesmo 1 segundo a variação de altura foi maior ao longo da função retinha do que ao longo da função curvada? Você está vendo isso? Isso significa exatamente o que eu quis dizer. Isso significa que a velocidade de subida diminuiu. Por quê? Ele está subindo menos na mesma unidade de tempo, no mesmo espaço de tempo. E não é isso que acontece, né? Quando a garrafa afunila, o nível da água sobe mais rápido. Então você pode até dizer que é uma explicação exagerada para o exercício, que ele precisava de uma análise muito mais simples, mas o valor pedagógico desse item C aqui, você não entende o tamanho. É realmente muito grande. Então isso daqui significa, gente, que se eu quiser comparar duas curvas, por exemplo, eu posso dizer que a reta cresce mais rápido que a curva aqui de baixo, que eu não sei que tipo de curva é. Justamente por isso, porque em intervalos de tempo iguais, essa reta vai ter deslocamentos maiores no eixo das ordenadas. Entende isso? Isso daqui é uma informação bem legal da gente ter no bolso para poder usar na hora da prova. Tá certo? E aqui então, só para fechar com chave de ouro, estica, prolonga a reta. Agora, quando você marca 1 segundo de tempo, a reta ela vai crescer um certo tanto
Pera aí, gente, que eu já estou desenhando aqui numa altura que é incoerente. Deixa eu fazer o seguinte, sobe, sobe, daqui puxa para a esquerda e emenda. Massa, daqui puxa para a esquerda e emenda também. Olha só, a reta, ela sobe só isso daqui, R de reta. Enquanto a nossa parte curva subiu bem mais, né? Então isso daqui também é a verificação cabal de que a curva C de curva cresceu mais porque a velocidade está aumentando. Entende essa nuance? Espero que essa informação fique gravada aí na sua cabeça. E para fechar com chave de ouro, uma questãozinha super legal da reaplicação do Enem de 2020 também. As 3 de 2020, hein? Então também espero que você perceba que, olha só, eu não garimpei quase nada para achar essas questões, porque caem com frequência. Olha o que ela fala. Questão 170 é da prova amarela também, tá bom? Da reaplicação. Um reservatório de água é abastecido por uma torneira ao mesmo tempo em que, por um ralo, a água escorre do seu interior. Os gráficos abaixo representam as vazões Q em litro por minuto da torneira e do ralo em função do tempo, bom, que está em minutos. Então vamos ler o gráfico da torneira rapidinho. Ele diz que no início saem 10 litros por minuto e, por exemplo, aos 10 minutos, a vazão é de novo de 10 litros por minuto. E com relação ao ralo, aqui está dizendo que aos 5 minutos ele permite que 5 litros por minuto de água escorram pelo ralinho. A pergunta que não quer calar está aqui embaixo. Nos primeiros 25 minutos, o intervalo ou os intervalos de tempo em que o volume de água nesse reservatório decresce é ou são quais dos valores ao lado. Então a gente está interessado em saber quando que a água está descendo, ou seja, quando que o ralo consegue absorver mais água do que a torneira consegue emitir. É essa que é a interpretação correta, certo? O nível da água só decresce quando sai mais água do que entra, o saldo é negativo. Interessante. Então deixa eu fazer umas linhas retas aqui, o mais reto que eu consigo, e aí a gente prossegue para a avaliação de fato de cada uma das partes do gráfico. Gente, eu disse que você não precisa fazer conta, porque realmente não precisa. Mas eu vou fazer umas continhas auxiliares aqui só para dar segurança para o estudante na hora de resolver esses exercícios. Por exemplo, esse. Olha o que acontece no início. Claramente, a torneira começa derramando 10 litros de água por minuto e termina derramando 5 litros de água por minuto. Aqui no meio do caminho, ela vai atingir o 8, ela vai atingir o 6, todos os valores, né? Enquanto que o ralo começa sem deixar descer nada, provavelmente fechado, e ele vai terminar esse intervalo de tempo com a vazão de 5 litros por minuto. O que significa, gente? Vamos fazer uma competição instante a instante. Em cada milionésimo de segundo desse intervalo de tempo, a vazão era mais alta do que aquilo que o ralo conseguia emitir, do que o ralo conseguia puxar, né? Que ele conseguia deixar ir embora. Isso significa que durante todo esse intervalo de tempo aqui de 0 até 5 minutos, o saldo de água que entrava nesse reservatório é positivo. Então, seguramente, o nível de água cresce, porque entra bem mais do que o ralo consegue deixar escoar. Beleza? Essa setinha para cima indica que o nível da água cresce. Então aqui, nível da água. Qual é o comportamento do nível? Agora, entre 5 e 10 minutos, se liga só no que acontece. O ralo ele fica aberto com uma vazão constante de 5 litros por minuto. Enquanto isso, a torneira volta a ter sua vazão crescente. Eu sei que no instante de 5 minutos, exatamente, a torneira e o ralo estão empatados. Então, no milionésimo de segundo, que representa o exato instante em que o relógio bate 5 minutos, a torneira e o ralo estão empatados. Só que dali para frente a torneira volta a ganhar, porque ela começa a emitir mais água. Olha aqui, a vazão vai aumentando, aumentando até bater 10. Então o ralo se manteve constante na vazão 5, deixando a água escoar, e a torneira veio ganhando durante todo esse intervalo, significa que o nível de água cresce. E a mesma coisa acontece no intervalo entre 10 e 15, gente. O ralo ele se mantém com a vazão de 5 litros por minuto escoando a água, e a torneira, bom, muito embora a vazão tenha um comportamento decrescente, começa no 10 e termina no 5, comparando instante a instante, a torneira ganha, porque para cada segundo lá embaixo, aqui em cima a torneira tem uma vazão maior do que 5. Então nesse segundo aqui, vou dizer, foi o quê? O 14 e qualquer coisa. O ralo só deixava sair 5 litros por minuto, enquanto a torneira deixava sair, sei lá, deixava entrar 7. Então a torneira sempre ganha nesse pedacinho, e a verdade vai ser que no intervalo de 10 a 15, a torneira também vai ganhar durante todo o intervalo, e significa que o nível da água cresce, esse é o comportamento dele, mas agora acabou. Daqui para frente é só ladeira abaixo, literalmente, porque a torneira vai ficar aberta com vazão constante igual a 5 litros por minuto.
E o ralo, ele vai ficar cada vez mais forte, ó. Ele começa deixando escorrer em 5 litros por minuto e termina deixando escorrer em 10. Então, no comparativo tempo a tempo, para esse tempo aqui, que é, digamos, 18 minutos, o ralo tem uma vazão forte, ó, sei lá, 7. E a torneira só deixa entrar 5. Então, milionésimo de segundo por milionésimo de segundo, o ralo está vencendo. Então, nessa etapa, de 15 a 20 minutos, seguramente o comportamento do nível da água é decrescente. E para terminar com chave de ouro, a torneira enfraquece ainda mais, diminuindo o seu vazão, e o ralo fica forte. 10 litros por minuto de vazão. Seguramente o nível da água decresce também. Então, entre qual instante e qual instante vai rolar esse comportamento decrescente do nível da água entre 15 e 25? E tem essa resposta? Tem, tá aqui, graças a Deus. E o gabarito é esse mesmo, a letra B de bola. Então, com isso, você põe mais uma questão certa na sua conta com essa análise de gráfico. E não se engane, eu sei que eu sou prolixo. Eu gasto muito tempo para falar, mas é um pouco mais rápido na hora que você interpreta o problema sozinho. E claro, né? A gente não podia deixar de fazer o que já é de praxe, que é analisar a recorrência e a relevância desse assunto da análise gráfica dentro da prova. Veja só uma coisa que eu vou te falar. Tem questões de estatística envolvendo gráficos? Sim. Tem questões de geometria? Sim. De probabilidade nunca vi, de combinatória não me lembro, mas tem de matemática básica? Sim. Tem de porcentagem, tem de juros, tem questões de todos os tipos variados e esse daqui outros, onde eu incluo progressão aritmética, progressão geométrica, matrizes, uns assuntos que caem assim esporadicamente. Bom, aí eu não me lembro de ver gráficos envolvidos. E claro que funções têm gráficos, né? Que é o assunto por excelência onde os gráficos moram. Então cai em todo canto. Só que esses gráficos que a gente fez agora, você percebeu que eu não tive que calcular a média de nada, então não foi estatística. A gente não tinha uma área variando, a gente não precisou fazer contas geométricas, não precisou analisar quantos por cento as vendas num certo mês foram maiores do que no outro. A gente precisou analisar o gráfico puro e simples. Então, esses gráficos aí, eles vão cair no bolo das funções e equações que correspondem estatisticamente a quase 20% das questões da prova, então eles correspondem a uma média de 9 questões. Todo ano vai cair então um valor aí entre 7 quando cai pouco e sei lá, 10, 11 quando cai muito. Tá certo? Sendo que dessas questões de funções e equações, um total de aproximadamente 20%, quer dizer, vamos lá, né? Que valor é esse? É o 23? Vamos dizer assim. 23% da quantidade de questões das funções do primeiro grau envolve o assunto gráficos. Tá certo? Uma coisa que você precisa ter em mente é o seguinte. Bom, nós acabamos de ter uma aula, então, sobre essa questão da interpretação dos gráficos em si. E se você procurar nas provas, você vai encontrar várias questões desse tipo. Mas, efetivamente, não acho que exista uma aula que eu possa te dar, sabe? Que te ensine truques essenciais a respeito de como analisar os gráficos corretamente. Isso é uma coisa assim, né? O caminho se faz andando. Então, isso é uma coisa que você vai precisar por conta própria, ler os exercícios de fato. Porque não tem uma dica, não tem um procedimento padrão que você faz para matar o exercício. Normalmente você vai ter que fazer análises como nós fizemos aqui, usando todo o bom senso que você tem, tá certo? E infelizmente isso não tem como ensinar de verdade. Mas a gente pode resolver muitas questões juntos, como as que a gente fez hoje, e isso já te fornece alguma bagagem para você atacar as próximas questões que você for encontrar. Tá certo? Então não deixe de estudar e de procurar nas provas antigas esse tipo de exercício, para você ver como é que eles vão acabar se desenrolando. E o ponto positivo é que com alguma frequência essas questões elas são de nível fácil e médio. Tá certo? Então, bom, com isso eu me despeço. É sempre um prazer enorme estar com vocês por aqui, pessoal. Obrigado demais pela audiência e pela paciência. Desejo a vocês excelentes estudos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!